Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que a gente roda Brasil afora para entender como que estão as condições dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto lá para o Goiás, vamos falar diretamente com o Thomas David Taylor Peixoto, que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu. Seja muito bem-vindo, Thomas. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos que nos estão ouvindo. Thomas, me diga uma coisa, aí em Chapadão do Céu, como é que está o ritmo de colheita? Quantos por cento da área já foi colhida de milho aí no município? Estamos com uma média de aproximadamente 30% colhida já do milho. Certo. E esse ritmo de colheita, essa média, para esse momento do mês que a gente está, lembrando, estamos no dia 27 de junho, cerca de 30% de área colhida está dentro do planejamento para essa época do ano ou não está um pouquinho adiantado? Porque a gente viu que em várias áreas do Brasil que sofreram com estiagem, o ciclo do milho deu ali uma encurtadinha e tem gente colhendo mais cedo. Essa é a realidade de vocês? Sim, está acima da média, né? Principalmente a umidade do milho, né, que está dando condições boas, abaixo de 20%, e isso se deve realmente à estiagem, né? A última chuva importante em Chapadão do Céu foi dia 16 de abril, né? Desde aí foram algumas mangas, mas predominante seco para grande parte dos produtores. E também tem a questão do plantio de soja, que se iniciou muito cedo, né? O produtor ali acabou o vazio sanitário e já tinha boas condições. E nós temos uma segunda realidade, que foi a pausa, né? Porque daí veio aquele tempo muito quente, muito seco. O produtor teve que parar o plantio, aguardar o retorno das chuvas. Então, nós vamos ter também uma pausa. E aí, quando finalizar a colheita, eu acredito que ela vai estar aí na média um pouco abaixo. Mas esse começo tá bem mais rápido do que os outros anos. Que foi esse milho que recebeu essa chuva, que teve toda essa condição para se desenvolver, para encher os grãos, para desenvolver a espiga, né? Não, exatamente. Esse primeiro milho que está sendo colhido agora vão ser os melhores milhos, sem sombra de dúvida. É o milho plantado em final de janeiro, começo de fevereiro, com alto teto produtivo, né? Em terras aqui, Chapadão do Céu, predomina aí chapada, terra argilosa, latossolo, mais de 30 anos de agricultura. Então, são milhos que estão impressionando em produção, né? Nós estamos vendo aí produções aí chegando próximo dos 190 sacos, aí praticamente 11 toneladas, né? Por hectare, né? Lógico, não, isso aí são alguns pontos, mas a gente acredita que a média de produção nesses primeiros 30% estejam aí acima de 140, 150 sacos. E Thomas, com o andamento da colheita, né, a gente sabe, e eu sempre repito aqui essa frase, né, que o que mostra a produtividade, no final das contas, é a colheitadeira. Qual que é a estimativa até o final do processo de colheita para a média de produtividade de uma maneira geral aí para Chapadão do Céu? Então, essa questão, como a gente teve essa pausa, então nós temos esse primeiro milho e algo importante a citar é que Chapadão do Céu vinha sofrendo muito com cigarrinha, pelo menos nos últimos 4 anos, a incidência estava alta, muitos produtores sofrendo com produtividades aí sendo impactadas não pelo clima, mas sim pela praga. E esse ano foi totalmente diferente. Então, nós temos aí o milho expressando todo o seu potencial produtivo. Já essa segunda etapa de plantio de safrinha, que se deu final de fevereiro e começo de março, esse milho aí a gente espera que ele seja abaixo do ano passado. Então, fica uma média em relação ao ano passado, a gente acredita em torno de 8 a 10% a menos quando você fala em produção por hectare. Agora, se a gente for partir para a área produtiva, né, o produtor tirou o pé, né, por causa dos custos, semente estava muito alto, o preço do milho aí já nessa casa abaixo dos R$50. Então, teve muita gente que optou em não plantar milho safrinha. Então, a gente teve uma redução aproximadamente de 20% na área produtiva, no plantio de milho safrinha, e a gente estima de 7 a 10% de perca de produtividade em relação ao ano passado, né? Agora, se a gente for pegar uma média, eu ainda acredito que a produção agrícola de Chapadão do Céu, safrinha, seja acima da média. Comparado com o ano passado, que foi um ano fora da curva, choveu todos os meses do ano. Choveu maio, junho, julho, agosto, setembro ano passado, né? E aí os outros meses, obviamente, que meses chuvosos também choveram. Então,
uma média acima do normal, mas abaixo do ano passado, que foi excelente. E Thomas, olhando para essa questão, né, a gente tem essa média de produtividade boa, né, que você tinha comentado, entre 130 e 140 sacas por hectare, de uma maneira geral aí para o município. Eu fiquei com uma dúvida, esses 20% de área que diminuiu, né, a área de plantio do milho, foi antes da safrinha começar a ser implantada, ou teve um percentual de produtores que desistiu no meio do caminho quando teve aquela estiagem, né, que você falou que teve um plantio escalonado, né, em 2 etapas? No meio dessa estiagem teve produtor que falou assim, não vou terminar de plantar não, vou colocar outra coisa ali. Tem esses dois lados também? Não, foram os dois lados, eu poderia dizer metade e metade. Tem o produtor que já estava assim, preço do milho safrinha já havia caído lá antes do plantio de soja em outubro, né? Já estava com um preço que não remunerava bem. Aí o produtor já tinha uma ideia da cigarrinha, o que estava sendo o custo, né, para controlar essa praga. Então ele já ali ele optou em abrir mão de uma percentagem e depois, quando se encerrou o plantio de soja, que o produtor já calcula ali quando que ele estaria plantando o último milho dele, ele daí obviamente optou em reduzir um pouco mais. Então foram os dois casos, né? Eu diria que 50% a 50%, né? 50% foi decidido antes do plantio de soja, 50% foi depois do plantio de soja. Aí a região começou a tem produtores agora investindo no gergelim, né? Começa devagar, mas começou. Então aqui nunca foi por causa da logística, por causa da altitude, da produção que o milho entrega, mas como a remuneração está baixa, tem produtores plantando gergelim, tem muitos produtores que a cana-de-açúcar tem remunerado muito bem. A cana-de-açúcar aqui na nossa região tem a indústria Cerradinho Bio, é uma região alta, então as médias de produtividade de cana são altíssimas, os ATRs são muito bons, então tem produtor partindo para cana, então tem várias opções que o produtor aqui de Chapadão do Céu tá buscando. E por falar em remuneração, Thomas, né, a gente está falando aí de preços abaixo dos R$50, você tinha comentado antes da gente entrar ao vivo de preços girando agora bruto, né, R$43, R$44 por saca. Eu queria saber como é que está a dinâmica de negócios antecipados realizados aí em Chapadão do Céu e como é que está a questão da relação do preço de venda do milho com os custos de produção. Está remunerando, ainda que menos, né, ainda que pouco, está empatando, está negativo? Hoje eu diria que, pela produtividade, no céu, nós não vamos ficar no vermelho, né? Agora, a remuneração ela é muito baixa, ainda mais quando a gente compara o produtor, o lucro dele, praticamente, ele volta esse lucro para a área, né? Ou em máquinas, ou em armazéns, ele reinveste. E se a gente pegar hoje um custo de milho safrinha, que eu vou falar do meu, por exemplo, na casa de R$5.400, R$5.500, né, o hectare, e você pega R$130 e multiplica por 45, você está falando em 4.500 mais 1.350, 5.850, né, com 5.500, você está falando em R$350, R$400 de lucro, né? Você pega a média do produtor de Chapadão do Céu, tá entre 2.500 e 3.000 hectares, né? Você vai falar, ele vai tirar ali seu 1.200.000. 1.200.000 ele não paga nem 50% de um pulverizador, né? Então, e hoje a mão de obra, né, ela tem que ser qualificada, o produtor tem que pagar bem o colaborador, o funcionário que entrega. E o funcionário que entrega, ele também está sentindo na conta lá, o supermercado. Então, a gente está nessa questão, né? Os custos de vida subindo, a remuneração para o produtor baixando e os colaboradores e os funcionários também. Então, assim, está difícil, não está simples, né? Essa época das vacas magras é onde o produtor tem que realmente falar, porque todo mundo, quando está em época de vaca gorda, acha que isso é uma realidade do produtor para sempre, né? Então, fica aí também para os produtores a lição de casa de quando tiver anos de vaca gorda, guardar essa gordura para aguentar e suportar esses anos, né? Tá certo. Thomas, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Uma boa semana a todos.
Então estivemos com o Thomas David Taylor Peixoto, que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, no estado do Goiás, nos trazendo as informações a respeito do milho segunda safra por lá. De acordo com ele, cerca de 30% das áreas já foram colhidas. É um plantio que foi meio escalonado, feito em 2 etapas, né? A primeira etapa feita com um tempo que favoreceu um clima que tinha chuva, né? Então esse primeiro milho que está sendo colhido nesse momento, apresentando boas médias de produtividade justamente por ter sido agraciado por essas chuvas. Depois veio um período de estiagem, o produtor deu uma pausa no plantio, mas depois voltou a plantar ali com algumas chuvas de manga, mas esse segundo milho, que em breve vai começar a ser colhido, esse ele vai contribuir para baixar as médias gerais de produtividade do município para cerca de 130 a 140 sacas por hectare, porque foi justamente esse milho que acabou sofrendo, então, com o tempo um pouco mais seco, né, com esse estresse hídrico. Mas ainda assim, essa produtividade, segundo o Thomas, ela é satisfatória, ela é acima das médias do município. E de acordo com ele, ainda tem um outro detalhe, teve uma diminuição de cerca de 20% na área plantada com milho lá em Chapadão do Céu. Cerca de metade dos produtores já planejaram essa diminuição de área antes de começar a plantar a safrinha de milho por causa dos preços baixos, custos de produção alto, e a outra metade foi durante esse hiato do plantio, durante essa estiagem, e aí os produtores pensaram, não, vou colocar o pé no freio, se plantar pode ser que não dê tanto, que perca, os custos de produção estão elevados, então em torno de 20% das áreas que seriam dedicadas ao milho segunda safra foram implantadas culturas alternativas lá em Chapadão do Céu. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.